e todo-poderoso, o único Deus que existe. O resto é resto. Realmente esse é o termo. Deus, o Eterno, o Pai do Cristo Jesus, o nosso Pai por Cristo Jesus, é o único Deus que existe. Não adianta ficar inventando o nome, criando o nome, adaptando o nome. Só o Senhor é Deus. E acabou. E é a Ti que nós exaltamos e glorificamos neste dia, nesta sexta-feira, 17 de janeiro. Bendizemos o Teu santíssimo nome. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que estamos vencendo. Te agradecemos por tudo, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus e só o Senhor é bom. Graças nós te damos. Pedimos que o Senhor nos aceite como adoradores, cultuadores, servos do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco pela tua compaixão, pela tua misericórdia, que o Senhor continue nos sustentando, nos salvando e nos perdoando. Que o Senhor nos livre de toda mentira e também dos mentirosos. Esta é a singela oração que eu deposito aos teus santos pés e a faço no nome do Cristo Jesus. Amém. Não vamos perder tempo, não, porque hoje a gente vai encerrar esta série de estudos que nós começamos na quarta, depois continuamos ontem e hoje vamos concluir sobre a revelação de Deus. Hoje é o terceiro e último dia desse estudo. E eu convido você que está aí nos acompanhando para você abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 2. Abre aí. Ontem a gente começou a falar, e hoje a gente conclui esse estudo, mas ontem a gente começou a falar da revelação de Deus por meio do Filho. A revelação verbal de Deus. A revelação verbal de Deus sempre foi mediada, teve como medianeiro o nosso Senhor Jesus Cristo. Está me entendendo? Não existe medianeira. Cristo é o medianeiro, é o mediador entre Deus e os homens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o primeiro exemplo dessa mediação única e exclusiva de Cristo é feita pelo apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 2. Pedro alerta toda a igreja contra os falsos mestres e ele recorda para nós que estamos lendo o ensino que os crentes da época dele já tinham aprendido.
Vamos ler o que está aqui em 2 Pedro 3:2. E só para deixar bem claro, ninguém é obrigado a concordar comigo, não. Mas discordar da Bíblia né? Olha o que está escrito aqui. 2 Pedro 3:2. Começa nessa folha aqui, ó. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Guarde bem esta passagem, a gente vai ler outras, mas guarde bem isso daí. Quem foi que ensinou os apóstolos? Óbvio, os apóstolos eram apóstolos de Jesus. Então, quem ensinou os apóstolos esses ensinos apostólicos que foram transmitidos pelo Filho para os apóstolos? Foi Jesus que ensinou os apóstolos, né? Isso é claro. Mas e os profetas? Na sua primeira carta, Pedro fala sobre este processo. Ele diz que os profetas faziam perguntas. Olha só o que é profeta bíblico. Depois da conclusão da Bíblia, não existe mais profeta bíblico. Quando eu digo profeta bíblico, é nos termos da Bíblia Sagrada, nos termos do que eram os profetas. Nesses termos não existe mais profeta, tá? O profeta hoje é aquele que expõe e explica a palavra de Deus, não aquele que traz profecias, porque a Bíblia está encerrada. Então não existe profeta nos termos bíblicos. Mas os profetas da época do nosso Senhor Jesus Cristo, eles faziam perguntas e eles procuravam entender mais do que eles já sabiam. Eles procuravam detalhes a respeito da salvação que eles anunciavam. Porque eles recebiam da parte do nosso Senhor e anunciavam, mas não era tudo que eles entendiam. Então eles dedicavam grande parte do seu tempo para entender a respeito daquilo que Jesus falava e do sofrimento que Jesus anunciava que ele iria padecer. E tudo o que eles pregavam, os apóstolos, por exemplo, né, era revelado por Jesus ou pelo Espírito Santo que estava neles. Se você abrir sua Bíblia aí, eu não vou ler todas as passagens porque o tempo não vai dar, né? Então eu indico a passagem e você dá uma lida, ou agora ou depois. Se você abrir a sua Bíblia aí agora, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11, você vai ler exatamente isso que eu acabei de falar, nos termos bíblicos. Desde o Velho Testamento, meu irmão, minha irmã, para você entender o que eu falo aqui, às vezes as pessoas ficam meio assim do jeito que eu falo, mas o que eu estou falando está na Bíblia. Desde o Antigo Testamento, o Filho, Jesus Cristo, era quem fazia a mediação, era o mediador
entre Deus e os homens na revelação especial. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês nesta manhã está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. Depois de registrar alguns milagres e mensagens de Jesus, inclusive a ressurreição de Lázaro, o apóstolo diz que Cristo estava sendo rejeitado pelos judeus, que era o seu próprio povo, e que estavam elaborando planos junto às autoridades religiosas da época para tirar a vida de Jesus. Pode ler aí, em João 12, 37. Agora, o que a gente precisa entender é que João entendeu isso quando ele recebeu essa informação. Inspiradamente, ele entende isso como o cumprimento da profecia de Isaías. Ele diz que a profecia já havia predito que não creriam nele e que o rejeitariam. Olha só que coisa interessante que a gente vai lendo a Bíblia e vai entendendo, vai compreendendo. Esta passagem, no entanto, ocorre, essa profecia de Isaías vem lá do Velho Testamento, né? Que narra o momento em que Isaías entra no templo, ele vê a glória do Senhor, ele não vê o Senhor, ele vê a glória do Senhor, sentado no trono, sendo adorado por serafins, que aclamavam, santo, santo, santo. Está lá em Isaías, capítulo 6, versículos do 1 ao 10. E o que João entendeu? Lá em João 12, 37 ao 47, é que a glória revelada ao profeta se referia à glória do Senhor dos Exércitos. Na verdade, já era a glória do próprio Cristo. João 17, 5. Ora, quando a gente tem essas informações bíblicas, esse entendimento, a gente começa a recusar um monte de coisa mentirosa, a gente começa a entender a mentira que está espalhada, né? Eu estou aqui, vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é a Bíblia Católica Apostólica Romana, porque eu vou citar uma passagem aqui. Eu não estou falando mal, não, eu estou esclarecendo. Isso aqui é a Bíblia da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu vou citar uma passagem aqui que eu fiz questão de ir lá verificar. Eu tenho a Bíblia de todo jeito aqui. E eu fui lá, falei, deixa eu ver se na Bíblia Católica está desse jeito também. Está exatamente igual. E esta Bíblia Católica, ela tem alguns comentários. Quando chega na passagem que eu vou citar daqui a pouquinho, eles não comentam, eles pulam. Não tem esse comentário. Claro, eles vão comentar o quê? A aberração bíblica que eles cometem? Óbvio que não, né? Então vamos seguir, daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês aqui. E quem tiver a Bíblia católica aí, a palavra católica quer realmente dizer universal, né? Mas quem tiver a Bíblia Apostólica Romana, depois pode acompanhar comigo, né? Quando Paulo escreve para a igreja, Paulo escreve 2 cartas assim bem específicas para a igreja de Corinto e alerta
contra a idolatria. Ele faz algumas referências ao povo de Israel quando o povo esteve peregrinando, a palavra é essa, né? Peregrinando. O que é peregrinando? Viajando, andando, caminhando pelo deserto. Paulo fala do batismo na nuvem e no mar, do manjar espiritual que eles comeram e de uma água espiritual que jorrava de uma pedra, tá? E Paulo conclui que a pedra, lê aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 4. Paulo diz que a pedra era Cristo. Você vê que Cristo existe, né? O povo não via, não estava preparado para ver, mas existe desde o Velho Testamento. Então, no entendimento de Paulo, Cristo, desde o Antigo Testamento, já era a fonte das bênçãos entre Deus e os homens. Só Cristo. Não era o santo não sei o quê, a Nossa Senhora. Nossa não, minha não é. Não sei de onde, não sei de quando. Era Cristo. Dá uma lidinha depois, se você quiser, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Então você vê que Cristo, isso é revelação de Deus para nós. Já começava a bater aqui, agora eu já estou no ar, né? Você vê que desde o Velho Testamento é muito claro, só não segue a Bíblia mesmo quem não quer. O único mediador, o único pelo qual importa que sejamos salvos, é Cristo Jesus. Até quando a gente traz a crítica da idolatria, né? É o que está na Bíblia. Mas vamos lá, vamos seguir em frente aqui. E no Novo Testamento? Esta passagem de primeira, agora eu vou mexer na Bíblia. Eu vou ler para vocês aqui na Bíblia católica. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aqui, ó. Estou pondo de lado aqui, para eu poder ler o que eu escrevi aqui, o que está escrito aqui. Deixa claríssimo para nós que esta é a única passagem que o único mediador entre Deus e os homens, não só mediador, mas também o único que transmite para os homens a vontade de Deus é Cristo. Não é santo, não é a Maria, não é Maria, não, é Cristo. Vamos ler, eu vou ler na Bíblia Católica, Apostólica Romana. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Só que a letra aqui é bem pequenininha, então vou ter que... Aqui, ó, mas eu vou conseguir. 1 Timóteo, capítulo... Não, eu falei errado aqui. É 2, capítulo 2, versículo 5. Não é capítulo 3, não. É capítulo 2, versículo 5. Começa aqui, ó. Estou na Bíblia Católica, Apostólica Romana. Porque há um só Deus. E há um só mediador
entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Se você for ler na sua Bíblia cristã, chamada, na sua Bíblia evangélica, na sua Bíblia, sei lá, a Bíblia tem que ser uma só, não pode ter duas, né? Você vai ler exatamente isso. Mas não é só aquele que faz a mediação. Isso é revelação de Deus, hein? Que está na Bíblia. É 2,5, Otávio, desculpa, eu que falei 3, perdão. Timóteo, 1 Timóteo 2,5, tá? Mas também a vontade de Deus, ela é revelada somente por Cristo. Não só aquele que faz a mediação, não só aquele que é o nosso advogado, mas a própria vontade de Deus é revelada para os homens através de Cristo. Isso também está na Bíblia, irmãos. Desde o Velho Testamento, se você abrir em Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 15 ao 18, você vai ler isso que eu acabei de falar. E no Novo Testamento está em João 14, 21. E Paulo, ele faz questão de enfatizar, de deixar claro que algumas pregações que ele fez, alguns ensinos que ele fez, né? Ele como profeta, como apóstolo, último apóstolo, ele tinha essa preocupação em entender as coisas também, né? E muitas vezes ele falava algumas coisas que ele não entendia, porque vinham direto do próprio Deus, mas ele depois buscava entender. Ele fala isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Hoje, 2025, isso não existe mais. Se alguém usar esse argumento, é que Deus está me usando. A Bíblia está fechada. Depois que ele escrevia, muitas vezes ele tinha que buscar entender aquilo que ele escreveu antes de mandar a carta. Porque ele precisava entender o que ele estava escrevendo. Mas como veio direto de Deus, ele acabou escrevendo aquilo numa inspiração, né? Ele procurava depois entender antes de enviar. Porque se ele não entendeu, imagina quem ia ler. E isso era transmitido para Paulo, meu irmão, minha irmã, através de Cristo Jesus. E isso é fácil da gente ver na Bíblia. Todo mês eu falo sobre isso. Quando a gente abre em Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que a gente vai ministrar a ceia, e eu sempre gosto, raramente eu não ministro ali a ceia, mas eu gosto sempre de ministrar ali, a gente lê ali que Paulo escreve: eu recebi do Senhor do jeito que entrego para vocês. Ele está dizendo que, olha, isso aqui foi inspiração, eu escrevi, né? Isso aqui ele entendeu, não teve grande dificuldade. Mas tinha coisas que ele precisava buscar entender antes de enviar, antes de tornar aquilo público, porque se alguém questionasse, ele precisava saber explicar isso. Quando ele fala da ressurreição de Cristo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, ele diz que apenas entregou o que ele tinha recebido. Olha só.
Você está me entendendo o que é profecia? Não é essa baboseira aí, não. Por causa disso que eu, com muita tranquilidade, muita segurança bíblica e autoridade, não minha, mas bíblica, eu digo que isso tudo é balela. Isso que a gente vê aí, o profeta, não sei quem, isso tudo é balela, isso tudo é mentira. Biblicamente, isso daí não existe. Então, Paulo, se amanhã perguntarem para vocês, por exemplo, olha só, mas tem alguma testemunha da ressurreição de Cristo, fora as mulheres e aquele pessoal que viu Cristo ali, depois de ressurreto, ele ainda permaneceu um tempo aqui na terra, até a sua ascensão nos céus? É claro que tem. O próprio apóstolo Paulo, ele foi testemunha da ressurreição de Cristo. E ele ainda, por cima, por ser testemunha, ele ainda recebeu a mensagem de Cristo ressurreto. Quando você tem esses dados bíblicos, você não aceita mais qualquer coisa, qualquer blá, 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 não aceita. Você não aceita mais as pessoas se auto-intitulando apóstolo. Não aceita. Você fala, mas como? Quando João, o apóstolo, combateu na sua primeira carta os falsos mestres, porque os apóstolos sempre e recorrentemente combatiam os falsos mestres, sempre, né? João afirma também que ele anunciava aquilo que ele tinha recebido do Filho. Oh, meu Deus! E ele diz em 1 João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, João, o apóstolo, que ele tinha tocado nas mãos de Jesus, que ele vira com seus próprios olhos. Jesus diz que aquilo que ele, olha, eu gostaria muito que um católico, apostólico romano estivesse nos ouvindo. Porque essa pessoa tem que perguntar para o padre, em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus lembra que aqui as suas ordenanças é que deveriam ser ensinadas. Ele não lembra que, olha, são as ordenanças dos santos que virão, da minha mãe. Né? Lê aí, Mateus 28, 20. Ele diz que aquilo que ele estava ordenando é que deveria ser ensinado. E que, outro dado importantíssimo, porque tem gente que fala, não, o Espírito Santo de Deus é a retransmissão daquilo que Jesus fala. Ou daquilo que Jesus falou. Mas isso está na Bíblia? Está. Está na Bíblia. João 16, 13. Lê aí. Quando a gente sabe dessas coisas, como é que a gente vai aceitar? Mas não aceito essa gente aí, dizendo que tem revelação, que Deus falou. Agora tem um menino aí, deve ter uns 12, 15 anos, sei lá. Revela tanta bobagem. Não sabe a tabuada do 7. Diz que está com revelação.
Mas cadê a Bíblia? Cadê a base, o fundamento bíblico para isso? E eu gostaria que você lesse aí, porque eu estou falando ainda, correu um pouquinho agora, João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo vai vos lembrar. Lembrar de quê? Daquilo que Jesus ensinou. É isso que o Espírito Santo ensina. Não ensina você de coisa que você nunca leu, coisa que você não sabe, coisa que Jesus não falou. Não, ensina aquilo que Jesus falou. Você sabe quais são as palavras de Jesus? Então, no momento que você precisar, você vai ser ensinado pelo Espírito Santo. Então, para a gente concluir esta série de 3 cultos, fechando o terceiro hoje, sobre a revelação de Deus, eu quero dizer para você que Felipe, e a gente já leu sobre isso aqui, ele fez um pedido audacioso, de muita coragem, Felipe fez para o nosso Senhor Jesus. Ele falou, eu quero ver o Pai. Não foi isso que ele falou? O que Jesus respondeu para ele? Se você está me vendo, está vendo o Pai. Quanta gente quer ver também o Pai, mas não vê nem Jesus, como é que vai ver o Pai? Quanta gente quer se aproximar de Deus, mas busca a aproximação de Deus em lugares errados, com ensinamentos errados, com práticas erradas. Aí as pessoas vivem na emoção. A emoção, ela é flutuante. Ela é assim, nada flutua assim. Tudo tem uma oscilação. A emoção é assim. Ninguém vê o Pai. Ninguém se aproxima do Pai por causa da maneira como cultua. É isso que eu quero, da maneira como cultua, é por mérito próprio. Ninguém vê o Pai através de misticismo ou de boas obras. Ninguém, é mentira. Porque a gente já viu isso aqui. Nenhum desses caminhos vai nos conduzir ao Pai. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, o irmão Jefferson aqui respondeu, Jefferson e a Tamires responderam. Porque se vai ao Pai somente através de Deus. Se vai ao Pai, somente através de Jesus. Se alcança o Pai somente através de Jesus, unicamente. Ah, mas eu vou lá naquele centro. Ah, mas eu vou lá naquela igreja. Não, pode parar. Não é esse o caminho. O caminho é Jesus. Não é o orixá tal, não é o caboclo não sei quem, não é o pastor não sei o quê, não é o profeta, não é o apóstolo, não é o bispo, não é nada dessa. Essa gente não são nada. É através de Jesus. E a revelação, a própria revelação, isso tudo que a gente falou aqui desde quarta-feira, é a manifestação da vontade de Deus. Ou você segue isso, porque isso não sou eu que estou falando, isso é o que está na Bíblia.
Eu sou um papagaio bíblico. O que é um papagaio bíblico? É aquele que repete o que está na Bíblia, porque é isso que o papagaio faz. Até que você não chegar na conclusão disso que o casal Jefferson e Tamires escreveram aqui, né? Você não vai ver Jesus nunca. Se você vê alguma coisa, tem gente que fala assim, né? Eu converso, às vezes as pessoas me ligam, me mandam zap, e-mail, não sei o quê. Ah, eu sonhei, eu vi Jesus. Primeira coisa que eu pergunto, como é que era fisicamente o Jesus que você viu? Aí a pessoa descreve. O que ela descreve? O Jesus desses quadros, desses filmes. Jesus bonito, sabe? Com aquele narizinho bem feitinho, um rosto bonito, uma barba, um cabelo. Isso não é Jesus. A Bíblia diz que esse não é o Jesus. Esse é o Jesus inventado pelos homens, usado pelas falsas igrejas, pelas falsas religiões. Só você lê lá em Isaías, ué. Você acreditou naquilo que a sua mente gravou. Mas o que a sua mente gravou não é o Jesus da Bíblia. Lê lá a descrição de Jesus em Isaías. Agora vamos encerrar. Já que o Pai se revela de modo pessoal por meio do Filho, quais as atitudes que fazem com que essa revelação especial seja valorizada ou menosprezada? A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, e eu falo isso infelizmente, né, não entendem que a revelação de Deus é Jesus Cristo e menosprezam Jesus. Qual o modo particular que o crente tem para buscar a revelação de Deus sem deixar-se seduzir por tantas propostas de novas revelações? Porque o que mais tem hoje são novas revelações. Mas está apinhado de novas revelações. Né? Eu não tô reclamando, eu estou trazendo um dado aqui para você. Aqui é o máximo que eu já consegui de visualizações no YouTube foi 101, o máximo. Porque eu não trago novas revelações, eu não tenho, não existe novas revelações, então eu não trago. Então não atrai pessoas. Essa gente que traz novas revelações são milhares, chegando às vezes a milhões de visualizações. Então o Edgar acaba de responder aqui. Como que eu vou tratar tudo isso? Como que eu vou? Do jeito que os profetas tratavam. Eles escreviam, muita coisa, mas olha o que eu escrevi aqui. Eles tinham que entender. Então como é que eu vou entender tudo isso? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou me aproximar do Pai? Lendo a Bíblia. Olha que simples. Lendo a Bíblia, buscando entendimento da Bíblia Sagrada. Ah, eu li, mas eu não entendi. Vamos entender. Porque é o único jeito. Não há santo nenhum. É falso.
É a crença deles. Eu respeito, mas não concordo e não acredito. Não há orixá nenhum, não há caboclo nenhum, não há Buda, não há Alá, não há nada. Isso tudo é mentira. Eu respeito, claro, é a crença deles, mas não acredito. É assim. Deus querido, nós tivemos 3 dias falando sobre a revelação do Senhor, ó Pai. Que tenha ficado alguma coisa, pelo menos, aí, Senhor. E que essa alguma coisa seja lembrada no momento preciso, no momento oportuno, pelo Santo Espírito do Senhor. Que quando a gente estiver quase para cair, que o Senhor nos lembre. Só Jesus Cristo é mediador. Porque assim ensina a Bíblia. Do Pai para com os filhos. Glórias nós te damos e te agradecemos. E pedimos que o Senhor fique conosco. E se for da tua vontade, nos traga novamente aqui segunda-feira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.